o autismo ele não é fácil, ele não é leve, não é gostoso. Não romantizem o autismo, por favor. Hoje se fala muito assim, todo mundo agora tem autismo, não todo mundo não sei o quê, ficam falando muito, né? É porque agora tem se feito mais o diagnóstico, porque antigamente não tinha, igual você falou. Você às vezes, numa infância, você sofre, se julga, se culpa, ou escuta coisas na escola mesmo, você não é atenta, chama os pais, sei lá, enfim, e não sabe o porquê, e às vezes vem uma culpa, que será que eu tenho? E vai virando um adulto, né? Então, assim, hoje, que bom que tem esse diagnóstico, né, precoce, muitas vezes, mas eu vejo também que eu já ouvi, né, em consultório, pais que às vezes, tem, ou alguém falou assim, nossa, tenho certeza que o filho dela tem alguma coisa, mas ela não aceita, e às vezes esse pai e essa mãe vão protelando também, né, de ir atrás, de identificar, e vai se tornando cada vez mais difícil. Isso pode ser prejudicial justamente por conta das janelas de intervenções que a gente fala, né? Então, assim, tem um tempo que a gente pode intervir para que aquela criança, para talvez modular um comportamento, para que ela não tenha tanto prejuízo, né? Se a gente passa desse tempo, muitas vezes não é tão regra assim, mas se torna difícil. Eu digo não é tão regra assim, mas a maioria passou desse tempo, já a gente não consegue intervir dentro daquilo. E qual que é o prazo, assim? É por idade ou é por crises? Como que você avalia? Depende do suporte, né, também, né? Mas ali em torno dos 9 anos, às vezes menos, às vezes um pouco mais. Eu digo que com o nível de suporte 1, por conta da cognição ser mais preservada, né? Pela parte cognitiva ser mais preservada, você consegue trabalhar melhor. Né? Agora, com nível de suporte 2, 3, se torna um pouco mais difícil justamente por conta dessa parte cognitiva. Explica pra gente, então, já que vocês falaram dos níveis. Então, tem níveis no autismo? Isso, tem os níveis de suporte que a gente chama. Como o nome já fala, é nível de suporte, o quanto de suporte aquela pessoa vai precisar. Então, normalmente, as pessoas que são níveis de suporte 2 e 3, não é regra, mas a maioria é não verbal, né? Acaba não falando, muitas vezes não verbal funcional, né? Acaba, muitas vezes não fala mesmo, não consegue mesmo falar, então muitas vezes usa a comunicação alternativa, né? Ou tenta se comunicar, mas se comunica muito por ecolalia, que é a repetição, né, daquilo. Então, assim, às vezes assistir um desenho, vai repetir aquilo do desenho, né? Às vezes alguém falou alguma coisa, vai repetir aquilo que a outra pessoa falou e não necessariamente o que ele está sentindo, entende? Vai tentar se expressar dessa forma. Mas, enfim, né, como a gente estava falando dos níveis, ele é através de suporte, né? Então, assim, hoje eu sou nível de suporte 1 de autismo. Antigamente falava-se leve, mas de leve não tem nada, tá, gente? É horrível quem tem. Eu digo que se a gente pudesse tirar com a mão esse transtorno, a gente tirava, né, Su? Porque não é fácil. Não é fácil. Socialmente, a gente pode estar ali dando risada tranquilo, mas a hora que a gente chega em casa é a pior coisa. Principalmente em mulheres. O diagnóstico em mulheres ele é muito difícil. Porque... em meninas também, né? Porque tendem a mascarar muito mais. As meninas têm acabam mascarando muito mais esses comportamentos autísticos, esses sintomas autísticos, né? Mas, enfim, existe o nível de suporte 1, 2 e 3. Então, 1 é o que antigamente falava de leve, o 2 é o que é o moderado e o 3 é o severo. Hoje a gente não usa mais essa nomenclatura. Inclusive... no CID-11 também já está diferente, né? Então, a gente ainda usa-se muito o CID-10, né? Mas agora a gente tem o CID-11, que sempre vai assim, transtorno do espectro autista sem prejuízo intelectual, com prejuízo intelectual, né? Enfim, tem várias... E esse diagnóstico, né, desses níveis, como que ele é feito? Como que ele é realizado? Do nível de suporte... Normalmente por um neuro, né? Tem a questão da avaliação neuropsicológica, né? Que é feito com psicólogos, neuropsicólogos, né? Não se restringe a só neuropsicólogos, mas um psicólogo que faz a avaliação neuropsicológica também pode fazer tranquilo, tá? Mas muito mais dentro porque o autismo ele é muito mais uma avaliação clínica, né? Então, tem exame para medir autismo? Não tem. Né? É uma avaliação clínica mesmo. A gente tem que levar a gente faz os testes, mas principalmente o olhar.